Olá, meus irmãos, boa noite. Quero primeiramente me apresentar. Meu nome é Henrique, discípulo de Jesus, caminhando em restauração, lutando contra a codependência emocional. Acho que só eu sei fazer as coisas certas, autossuficiência, e tenho muita dificuldade de depositar confiança nas pessoas, mas eu tenho conseguido mudar esse histórico da minha vida. Isso eu devo a Deus, com certeza, a pessoas que Deus colocou no meu caminho e a esse programa de restauração a qual nós temos acesso hoje. Hoje nós estaremos falando um pouquinho mais sobre restauração, mas antes eu gostaria de orar com você para que a gente possa iniciar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento aqui que nós temos para estarmos trabalhando na restauração das nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha estar à frente, a fim de que nós venhamos a receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nos dar. Restaura, tira tudo aquilo que não é do Teu agrado das nossas vidas, libera-nos para o louvor do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos escutar uma música, um louvor. Como nós vimos aí, nada pode nos separar do amor de Deus. E nós estamos aqui para justamente fazer com que essa verdade seja verdade em nossas vidas. Nesse momento nós vamos estar refletindo um pouquinho em Mateus 6,33, que fala sobre: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Nesse momento nós temos a oportunidade de contribuir com aquilo que o Senhor nos entregou e nos confiou, e agora nós temos a oportunidade de devolver. Nós temos vivido um momento assim atípico na nossa igreja, mas nós queremos contar com você. A igreja ela continua tendo responsabilidades, contas a pagar, e a gente precisa de alguma forma fazer com que os valores possam chegar até a igreja. Se você tiver facilidade em depositar o dinheiro numa conta, nós estamos dizendo aí para você qual a conta da igreja. É a conta do Banco do Brasil, agência 1218, dígito 1, conta 163000, dígito 8. O CNPJ da igreja é 35 024 843 1000 contrário, traço 02. E nós vamos estar com certeza podendo colaborar com esse trabalho. Caso você não possa depositar, entre em contato com o pastor da igreja, a fim de que a gente possa receber aquilo que você tem para devolver ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos entregar a Ti tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Nós queremos estar honrando nosso compromisso com a igreja nesse tempo difícil que nós temos vivido. Nós queremos manter essa causa porque sabemos que nesse momento há uma guerra, uma batalha espiritual sendo travada, e nós, como proclamadores de boas novas, nós queremos dar continuidade, deixar que a igreja permaneça em pé ali. E nós pedimos que o Senhor, Deus, venha a revestir esses valores financeiros em vidas, em paz, naquele ambiente. No nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Bem, irmãos, 30 semanas. Nós já tivemos a primeira, o Tiago, ele falando sobre as 8 decisões. E agora a gente vai partir para a primeira decisão, a decisão 1, admitir. Primeiro a gente precisa sair da negação, entender que admitindo damos início ao processo de restauração. Então eu quero te convidar hoje a você admitir: eu tenho problemas. Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. É preciso que nós admitamos que precisamos restaurar nossos relacionamentos. Deus ele tem interesse em que nós tenhamos uma vida plena, cheia de paz, de amor, e para isso nós vamos precisar primeiramente fazer aquilo que
é preciso pedir ajuda a Deus e admitir, ó, tem coisas que me inquietam, tem coisas que me incomodam e que eu vou precisar que o Senhor venha ajudar-me a procurar a restauração, a sondar meu coração e entender aquilo que está dentro de mim e que não está em conformidade com a tua vontade para a minha vida. Admito, portanto, que preciso restaurar os meus relacionamentos. É preciso aqui agora ser muito honesto para admitir, olha, existem situações na minha vida, relacionamentos com determinadas pessoas que não estão legais, eu preciso agora dedicar um tempo para estar refletindo sobre isso. Marcos 12, 30 a 31 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma, entendimento e forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Interessante que a cruz, ela nos ensina sobre o amor. Na sua verticalidade, nós aprendemos o amor em relação a Deus, mas também na sua horizontalidade, nós aprendemos também que precisamos amar o nosso próximo. Aprendemos também que ninguém é perfeito. Dentro desse processo de restauração a qual todos nós vivemos, nós entendemos que tanto eu quanto o meu próximo, meu irmão, minha irmã, ele precisa da minha compaixão, da minha compreensão, tendo em vista que tanto ele quanto eu temos atitudes inadequadas às vezes, comportamentos aprendidos e que precisam ser restaurados, que precisam ser mudados. Todos nós podemos cometer um ato falho, mas pode acreditar, Deus, ele perdoa a todos, uma vez que ele nos convida a perdoar aqueles que estão em débito conosco também. Então, o perdão, ele é restaurador. Ele vai fazer com que esse relacionamento, na sua horizontalidade, ele venha a ser restaurado. Vai ser preciso, então, que nós façamos aquilo que Deus fez por nós, que estejamos dispostos a liberar perdão às pessoas que talvez tenham feito algo que nos machucaram, que nos feriram. Assim também, nós vamos precisar contar com a compreensão das outras pessoas, porque nós também erramos. Nós vamos precisar que a pessoa olhe para nós e seja misericordiosa conosco. Relacionamentos podem ter o efeito de empoderar ou destruir vidas. Você pode, através de seus relacionamentos, viver uma vida plena, mas também uma vida arrasadora. Vai ser necessário que você precise, então, refazer algumas coisas. Vai ser necessário que você restaure alguns relacionamentos seus para com outras pessoas e permita que outras pessoas também possam se redimir dos seus erros com você. Em 1 João 1,7 diz assim: se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Salmos 32, de 1 a 5, diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto calei os meus pecados, envelheci de tão cansado, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu confessei o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, olha que ensinamento maravilhoso nós temos aqui. A partir do momento que nós liberamos perdão, que nós tiramos de nós aquilo que está talvez nos maltratando, nos apodrecendo por dentro, nos adoecendo, a partir do momento que eu coloco isso para fora, que eu libero esse perdão, a minha vida ela é restaurada. E interessante que a minha vida é restaurada e a do irmão também. Então eu quero te dar uma orientação aqui nesse momento, meu irmão. Liberte-se e liberte a pessoa também, a fim de que os dois possam ter uma oportunidade a um recomeço. Existem alguns tipos de relacionamentos que nós vamos estar tratando aqui agora. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos superficiais,
relacionamentos em construção, relacionamentos problemáticos, relacionamentos em crise e relacionamentos rompidos. Nosso foco vai ser esses três últimos, os problemáticos, em crise e os rompidos. Nós precisamos admitir que temos dificuldade em alguns relacionamentos. Pode não ser agradável estar falando sobre isso, mas te garanto que vai ser o início de uma restauração. Não dá para resolver um problema fingindo que ele não existe. Eu sei que eu tenho algum problema com alguém e eu fazer vista grossa não vai resolver. A coisa tende a piorar. Vai ser necessário que eu encare de frente. Reflita agora. Você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você, com outros? Seja honesto. Responda sim ou não. É preciso, então, reconhecer que é importante falar sobre isso. É importante que você analise e seja bastante honesto consigo mesmo, a fim de que você possa ter esses problemas de relacionamento resolvidos. Reflita agora. O que impede você de reconhecer que teus problemas relacionais, que você tem problemas relacionais? Aquele que não reconhece, ele permanece na negação. E se permanece na negação, a negação irá levar essa pessoa a alguns sistemas falsos de crença. E nesse momento nós vamos aprender a sobreviver com esses problemas. Passaremos então a não enfrentarmos as coisas com honestidade. Nós passaremos a viver relacionamentos falsos. E eu gostaria de perguntar para você, será que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Deus quer que você sobreviva em meio às aflições que você tem vivido, em meio às mentiras, em meio a relacionamentos disfuncionais? Será que essa é a vontade de Deus para você? Deus, com certeza, ele não é Deus de mentiras, ele é Deus de verdade. E vai ser necessário que você trate isso. O que é que impede você de reconhecer que tem problemas relacionais? Eu quero te mostrar aqui, através desse quadro, alguns. Talvez seja vergonha, seja dor, talvez entender não ser importante, ou morte daquele que te feriu. Talvez pensar que admitir não vai resolver, ou você diz que pensar que não há perdão, ou você tem medo, ou nada, você já se tornou totalmente indiferente a isso. Ou seriam outros motivos? Olha, não reconhecer vai alimentar o teu medo. Não reconhecer que você tem um problema, tem uma dificuldade, baseado nesses pontos que eu falei aqui, não vai te ajudar. Ele vai só te solidificar, te enraizar mais ainda nessa situação. Em Hebreus 12, de 1 a 3, diz o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Jesus, ele, mesmo sabendo de todas as adversidades, de todas as dificuldades, ele enfrentou, ele foi em frente, a fim de que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Agora eu lhe pergunto, você tem feito valer a pena esse sacrifício de Jesus na cruz? Ou você tem se permitido deixar-se ser escravizado? Você tem medo do passado? Pecado confessado, meu irmão, é pecado perdoado. O perdão é algo que nos é concedido a partir do momento que eu me arrependo. Eu me arrependo, peço perdão e Deus libera perdão. Não há motivo mais algum para eu ficar remoendo as minhas lembranças, voltando ao passado, me autoflagelando, a fim de que eu possa me estar punindo severamente. É preciso que também você se perdoe.
Reflita agora comigo. Você acredita que você foi perdoado por Deus? Sim ou não? Entenda que Deus, é um ser supremo e ele, na sua soberania, ele libera perdão a todos aqueles que se arrependem. Agora eu te pergunto, nessa grandeza de Deus, será que você tem o direito de estar colocando sobre você um jugo que Deus já tirou? É preciso que nós saibamos, de forma lógica, honesta e racional, entender que Deus ele já nos libertou. E agora eu preciso me apossar dessa liberdade e fazer com que eu possa, liberado por Deus, viver uma vida plena. Você tem medo de mudar? Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meu querido, não se deixe paralisar pelo medo. Fugir das resoluções da vida, elas podem gerar problemas ainda maiores. É preciso enfrentar o problema a fim de que você possa ser livre dessa situação. Para curar uma doença, vai ser necessário saber qual é o remédio que vai precisar ser diagnosticado. E para isso, haverá necessidade de fazer uma investigação. Então, liberte-se. Coloque-se na posição de alguém que está sendo cuidado e Deus, com certeza, Ele vai fazer o necessário para te libertar dessa dor, dessa doença que você precisa tanto de cura. Alguns comentários interessantes agora. São comuns na mentalidade de negação. Você já usou algum deles aqui? Olha só. Se eu não tocar mais nesse assunto, o tempo se encarregará de apagar. Falsas verdades. Vamos parar de falar nisso. Melhor mudarmos de assunto. Melhor fingir que nada aconteceu e tudo ficará bem. Eu não sou tão errado assim. Eu tenho essas atitudes para esquecer. Eu me casei apenas 2 vezes. Conheço gente que se casou 4. Muita gente se comporta pior do que eu. Quando me lembro ou alguém fala do que vivi, nem me dói tanto. Se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria mais assim. Faço assim, mas você já notou que também me trata da mesma maneira? Deus não quer que nós vivamos paralisados nessas mentiras a qual eu acabei de ler aqui para você. Deus ele quer que nós vivamos dentro da verdade. A verdade que Ele nos colocou a fim de que nós sejamos libertos, possamos viver uma vida plena de amor, de paz, de alegria. Foi para isso que Deus nos fez. Em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pare, então, de estar transferindo a culpa para os outros. Pare de culpar a Deus, pare de culpar as pessoas através dessa falsa crença que nós temos de que estamos realmente perdoados ou fazendo alguma coisa que está baseado em algo que alguém fez contra mim. A gente não pode estar todo tempo querendo justificar as nossas ações baseado numa atitude do outro. Se você fez, você não fez porque o outro fez com você, você fez porque você quis. Você fez porque você entendeu o que queria fazer. Então vai ser preciso que nós assumamos as consequências dos nossos atos. Deus, Ele te convida a ser honesto e assumir as consequências do teu erro. Se for preciso procurar alguém para pedir perdão, tenha coragem, enfrente isso. Se for preciso também liberar perdão para alguém, tenha misericórdia, tenha compaixão dessa pessoa, use de empatia, coloque-se no lugar dela, como você gostaria de ser tratado por ela.
Você gostaria que ela também liberasse perdão para você, caso você tivesse feito alguma coisa de errado? Reflita. Você acredita que seu comportamento afeta seus relacionamentos? Sim ou não? Olha, eu não quero de forma alguma estar diminuindo a sua dor e nem sendo indiferente a ela. Talvez a experiência que você viu realmente foi muito dolorosa e te machucou demais. Talvez foi uma experiência assim muito sofrida e que só você mesmo entende o quão doloroso é. De forma alguma eu tenho o direito aqui e nem tenho essa pretensão de estar querendo diminuir a sua dor. Eu quero entender você, mas eu também não posso te alimentar em você uma ideia de você ficar remoendo esse sentimento dentro de você, porque isso não vai te ajudar. Isso vai deixar você onde você está agora. Você tem um problema, mas aí você fica dizendo, apresentando mil e uma justificativas. Ah, eu estou fazendo isso porque isso ou aquilo. Sim, ok, você realmente é lamentável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você continua com problema. Então é necessário que você faça algo diferente a fim de sair dessa situação. A fim de que você possa, então, experimentar um tempo diferente na sua vida. Eu posso afirmar a você que eu saí da negação e iniciei um processo de cura na minha vida. Assim como você, eu também tive experiências na minha vida a qual eu tinha mil e um motivos para viver neles ainda, remoendo e culpando e achando justificativas para as minhas ações. Mas eu entendi que isso não me ajuda, não resolve o meu problema. Então, quando nós entendemos que a determinada atitude não está dando certo, eu tenho que tentar fazer diferente. Eu tenho que procurar uma outra rota a fim de que eu venha sair daquele labirinto. Então vai ser necessário que, inicialmente, ao sair da negação, você admita também os seus erros e você entenda até onde é o teu grau de responsabilidade diante dessas coisas. Eu não quero de forma alguma estar tirando de você o mérito ou a dor, diminuindo você. Mas eu quero te levar ao entendimento que para sair desse ciclo vicioso, você vai precisar fazer um caminho diferente. Agora, reflita. Você se compromete a sair da negação? Sim ou não? A partir de agora, eu quero te dar algumas orientações fundamentadas em textos bíblicos para você viver relacionamentos saudáveis na sua vida. Esses textos, eles vão com certeza significar muito para você. Eu gostaria que você se apossasse dele, que você refletisse em cada um deles. Não vou continuar sem resolver meus problemas. Em 2 Pedro 2,19 diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Não se deixe escravizar, meu irmão. Liberte-se disso. Gaste energia com o que ajuda. Em Salmo 146, 7, 8 diz: ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Enfrente a dor de frente. Ainda em Salmos, capítulo 107, 13 e 14, diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e eles o salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Salmo 32, versículo 3 diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Trago luz às situações. O apóstolo João, em 1 João 1, de 5 a 7, diz assim: Deus é luz, nele não há treva alguma.
Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz com Ele, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, reflita. Você tem algum segredo? Você tem algo que tem lhe escravizado, tem lhe levado para as trevas, tem feito você se permanecer num mundo sombrio, onde você sabe perfeitamente não está bem. Você sabe que as coisas não estão boas, mas por medo, por vergonha ou qualquer outro sistema de crença, você tem se deixado escravizar dentro dessa redoma. Vai ser preciso então, meu irmão, que você abra o seu coração e liberte-se daquilo que tem lhe escravizado. Você tem algum segredo? Para concluir, eu gostaria de ler para vocês Efésios 4:25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A negação, ela atrapalha seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com todos à sua volta. Se você deseja viver uma vida de verdade, uma vida onde você vai poder andar de cabeça erguida, sem precisar estar se escondendo ou com medo de alguém vir até você e você sentir assim, nossa, fui descoberto. Se você quer viver livre disso, eu convido você a libertar-se, a admitir que você tem problemas e você precisa se libertar deles. Se os teus relacionamentos precisam ser restaurados, se você vive dentro de casa, na sua família, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro convívio social que você tenha, você entende que existem situações que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, que você sabe que Deus não se agrada disso, eu convido a você, de forma muito honesta, a procurar a Deus e pedir a Deus estratégias para você se libertar e libertar a pessoa dessa escravidão. Pergunta facilitadora: o que atrapalha os seus relacionamentos? Busque seu parceiro de prestação de contas, seu confidente e compartilhe isso, ok? Nesse momento agora, então, para finalizar, nós vamos escutar um último louvor a fim de que nós venhamos também a estar refletindo sobre essa palavra. Nada no céu
cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve a vida. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso encontro. Eu gostaria de finalizar esse momento orando pela sua vida. Feche seus olhos. Bendito Deus, maravilhoso Pai, graças te damos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Te agradecemos pela tua palavra que nos orienta a viver da melhor forma possível. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar os desafios, a consertar os nossos relacionamentos, a fim de que nós vivamos conforme a tua vontade para nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Não se esqueça, viva um dia de cada vez.